só os melhores chegam na Liga dos Campeões. Mas em cada ano tem um clube que acaba sendo humilhado, perdendo para todo mundo. Então nesse vídeo vamos ver qual foi o pior time de cada Champions League. E o primeiro clube que vamos ver sendo humilhado, na verdade, era o mais vitorioso do seu país, o Maccabi Tel Aviv. Na temporada 2015-16, eles eram os atuais campeões não só da Liga Israelense, mas também da Copa Nacional. Então, caindo no grupo com Chelsea, Dinamo de Kiev e Porto, tinha uma expectativa. Mas no primeiro jogo contra o Chelsea, um balde de água fria, 4-0. Ainda assim, tinham chance de se recuperar. Agora jogariam em casa contra o Dinamo de Kiev. Só que veio mais uma derrota. A moral do time foi lá embaixo. Então em Portugal, perderam pro Porto. Quando voltaram para casa, perderam de novo pro Porto e sofreram mais uma goleada de 4-0 pro Chelsea. Agora só tinha mais uma partida, contra o Dinamo de Kiev. Mas para acabar com essa campanha de forma cruel, perderam por só 1-0. Com 6 derrotas em 6 jogos, o Maccabi Tel Aviv sofreu 16 gols e só marcou 1. E vamos fazer um ranking de cada campanha para descobrir qual foi a pior das últimas 10 temporadas. Mas pensando pelo lado positivo, pelo menos o Maccabi Tel Aviv conseguiu marcar um gol. Agora o próximo time nem isso conseguiu. Em 2016, tinha outro clube que dominava o seu país, o Dinamo de Zagreb, da Croácia, conquistando tanto a Liga quanto a Copa Nacional. Eles estavam acostumados a vencer, mas ser o melhor na Croácia não quer dizer nada no Continental. Tanto que logo no primeiro jogo contra o Lyon, uma derrota de 3-0. Depois enfrentaram a Juventus, mas dessa vez jogando em casa. Era a chance de mostrar que podiam lutar. Só que as coisas não saíram como esperavam. Olha o toque pra trás, chegou pro desvio. E que bolão, chegou no Higuaín, que golaço! Vem de bala pra bomba! Partiu, vem Daniel Alves com o desvio. Espalma o goleiro, ela vai entrando. Em só 2 jogos, o Dinamo de Zagreb já tinha sofrido 7 gols. Na sequência, perdeu para o Sevilha em casa e na quarta rodada contra o Sevilha de novo, veio outra humilhação, 4-0. Até esse momento eles não tinham conseguido marcar um único gol. A esperança era de balançar as redes contra o Lyon, mas no segundo tempo foi o Lyon que marcou, vencendo por 1-0. Nessa hora o Dinamo já estava completamente eliminado, só queriam evitar mais goleada. Então contra a Juventus na Itália, focaram mais na defesa e só perdendo por 2-0, fechando essa campanha horrível. Com 6 derrotas em 6 jogos, o Dinamo sofreu 15 gols e não marcou nenhum, nem sequer umzinho. Mas um spoiler, o Dinamo não vai terminar como o pior time do vídeo. Só que enquanto o Dinamo nunca foi longe na Champions, o próximo clube a passar vergonha, na verdade, foi um bicampeão. Naquela temporada 2017-18 tinha alguns times realmente pequenos, como o Maribor da Eslovênia, mas ninguém foi tão mal quanto o Benfica. O Benfica era o atual tetracampeão português, mas tinha acabado de vender jogadores como o Ederson e Nelson Semedo. Aí o primeiro choque veio logo na estreia, quando enfrentaram o CSKA em casa e perderam por 2-1. Uma derrota ruim, mas nada comparado com o que ia vir mais pra frente. O próximo adversário era o Basel, da Suíça, que com certeza o Benfica podia vencer. Só que aí... 5-0, a maior derrota do Benfica na história da Champions. Nem os torcedores, nem os jogadores e nem o técnico Rui Vitória poderiam imaginar isso acontecendo. Mas depois do CSKA e Basel, o outro time do grupo era mais forte ainda, o Manchester United. Então veio a terceira derrota seguida. Mas ainda estava longe do fim. Contra o United na Inglaterra, foi 2-0 para os Red Devils, com um dos gols sendo contra. Depois, contra o CSKA, mais uma derrota por 2-0, com outro gol contra. E então só faltava o último jogo, em casa contra o Basel. Era a última chance do Benfica conseguir pelo menos uma vitória. Mas mais uma vez, os suíços mostraram sua força, vencendo por 2-0. O Benfica terminou aquela Champions com 6 derrotas, só um gol marcado e 14 sofridos. Foi ruim, mas a campanha do Dinamo de Zagreb continua sendo pior. Aí na temporada seguinte, o Benfica voltou a aparecer no grupo do pior time daquele ano, mas dessa vez a vítima foi outra. Na Champions 2018-19, o sorteio criou um grupo muito difícil. Benfica, que já estava mais forte, Bayern de Munique e Ajax, o verdadeiro grupo da morte. Mas ainda tinha mais um time, o AEK, da Grécia. Que azar dos gregos. Então logo no primeiro jogo, contra o Ajax, que estava na sua melhor fase, foram recebidos com 3-0. Depois enfrentaram o Benfica em casa, mas dessa vez o Benfica estava mais forte,
Então mesmo conseguindo marcar 2 gols, acabaram perdendo por 3-2. Agora o próximo adversário era o gigante Bayern de Munique. Então sem surpresa, perderam por 2-0 na Alemanha e depois mais um 2-0 em casa. A esperança era conseguir pelo menos uma vitória. Mas enquanto o elenco do AEK valia 39 milhões de euros, o do Benfica valia 10 vezes mais e o do Ajax mais de 400 milhões. Então no jogo seguinte perderam outra vez pro Ajax e contra o Benfica veio o golpe final. Grimaldo! E gol! O AEK marcou só 2 gols e sofreu 13, mas surpreendentemente sua campanha ainda foi melhor que a do Benfica no ano anterior. Então continuando, vamos para a temporada 2019 e 20, com um time que teve a pior defesa até então. Era um clube que caiu no grupo com Liverpool, Napoli e Salzburg, o Genk da Bélgica. O Genk teve azar, não jogava Champions desde 2011 e na primeira partida enfrentou o Salzburg, que tinha a jovem estrela Haaland. To release Haaland here to make it 2. Junuzovic had covered good ground. Haaland on the hat-trick. O Haaland meteu um hat-trick. Depois o Salzburg marcou mais 3, enquanto o Genk só conseguiu marcar 2 vezes. Os belgas começaram a campanha com uma derrota de 6-2. Mas no jogo seguinte, uma surpresa. Conseguiram segurar o Napoli no empate. Só que depois disso enfrentaram os atuais campeões europeus, o Liverpool, onde o time do Klopp não teve pena. 4-1. Mas ainda faltava mais partidas, então foram pro Anfield, onde perderam de novo, e contra o Salzburg em casa, sofreram mais um 4-1. O único time que ainda não tinha goleado o Genk era o Napoli, mas na última rodada, os italianos decidiram dar o troco, vencendo por 4-0. Em 6 partidas, o Genk marcou 5 gols e sofreu 20. Mas diferente dos outros times desse vídeo, pelo menos conseguiram um empate, então foram um pouco melhores ainda. Agora vamos continuar, indo para a temporada 2020-21, que começou com estádios vazios. Mas para alguns torcedores, isso foi até bom, porque não precisaram ver o seu time sendo humilhado em pessoa. Naquela fase de grupos, teve um time que se classificou pela primeira vez desde os anos 90, o Ferencváros, da Hungria, mas caiu num grupo muito difícil, com Dinamo de Kiev, Juventus e Barcelona de Messi. Então no primeiro jogo, o Barcelona já começou mostrando para os húngaros que na Champions o negócio é mais embaixo. Parte para a bola, tira Messi, o golo. Quer a bola para Ansu Fati, atenção, pode ser o 2-0, o remate e entra. Jogado por Fati, atenção, pontapé e o gol. Também para trás vai ser o gol e está. Finta, tudo bem feito, o remate e o 5-1. 5 gols do Barça para terminar o jogo em 5-1. Na sequência, enfrentaram o Dinamo de Kiev. Com gol nos acréscimos, os húngaros conseguiram arrancar o empate. Mas no jogo seguinte, contra a Juventus, perderam por 4-1. Agora era a vez da partida contra a Juventus na Itália, onde o Ferencváros lutou bastante e até marcou um gol, mas a Juve virou. Depois disso, não conseguiram mais se recuperar. Contra o Barcelona em casa, perderam por 3-0 e na última rodada, derrota para o Dinamo de Kiev. Com 5 derrotas e um empate, o Ferencváros foi o pior time daquela temporada. Pelo menos entraram na história por ter levado o gol do Messi e do Cristiano. Até agora, a campanha do Dinamo de Zagreb ainda não foi superada. Bom, isso até a temporada 2021-22, onde o clube foi tão mal que nunca mais voltou para a Champions. No grupo C, do lado de Ajax, Sporting e Dortmund, estava o Beşiktaş. Naquele ano, eles tinham sido campeões tanto da Liga Turca quanto da Copa da Turquia, com jogadores como Pjanic, Batshuayi e outros tinham esperança de fazer alguma coisa na Champions. Tanto que no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund deram trabalho, mas com gols de Haaland e Bellingham veio a primeira derrota. Mesmo assim, o Beşiktaş mostrou que podia competir, só que no jogo seguinte, contra o Ajax, perderam por 2-0 e contra o Sporting foi 4-1. Agora não tinham mais chances de classificar para as oitavas, mas piorou. Na partida seguinte, contra o Sporting, uma goleada por 4-0. Depois disso, perderam em casa pro Ajax por 2-1 e para fechar essa campanha, enfrentaram o Borussia Dortmund. Linda jogada, passou pelo Rossier, fez o cruzamento pro Haaland de cabeça! Gol! Com gols de Haaland, Royce e Malen, o Beşiktaş terminou sua campanha com uma derrota por 5-0. Em 6 jogos, marcaram só 3 gols e sofreram 19, terminando com um saldo de 16 negativos. O time turco agora supera o Dinamo de Zagreb, tendo a pior campanha até agora. Foram tantos gols sofridos que parecia impossível uma campanha ser pior que essa, até que chegou a temporada seguinte. Pela primeira vez desde 2010, um clube escocês que não fosse o Celtic se classificou para a fase de grupos, com grandes expectativas de longe do torneio: o Rangers. O Rangers era literalmente o vice-campeão da Europa League, só perdendo um título nos pênaltis. Então foram para a Champions com o mesmo treinador, caindo no grupo com Liverpool, Napoli e Ajax. Era um grupo muito difícil, mas ainda assim podiam surpreender.
Só que logo no primeiro teste contra o Ajax, não começou bem. Vem, a cabeçada! Entrada da área, tapinha com desvio! Da área bateu pro gol! Golaço! Edbergo driblou o goleiro, pintou! Gol! 4-0. Depois enfrentaram o Napoli em casa, mas mesmo na frente de sua própria torcida, outra derrota, 3-0. Mas isso não era nada comparado com o que estava por vir. Depois de perder esses jogos, viajaram para enfrentar o Liverpool em Anfield, onde não tiveram chance, 2-0 para os Reds. Já eram 3 derrotas seguidas. Mas no jogo seguinte, contra o Liverpool na Escócia, o Rangers abriu o placar. Podia ser uma vitória histórica. Só que logo na sequência, o Liverpool empatou, virou, fez o terceiro, o quarto e no final... Salah, tá dentro da área, Salah! Gol! E vem Salah de novo, vem Salah de novo! Meu filho, Jota, sobrou ainda! Elliot! Na Escócia, o Rangers perdeu por 7-1. Não só a maior derrota da fase de grupos, mas também a pior derrota da história do Rangers. Eles nunca tinham sofrido 7 gols numa única partida. Mas as humilhações não pararam por aí. No jogo seguinte perderam por 3-0 para o Napoli e depois por 3-1 para o Ajax. Então em só 6 jogos, o Rangers sofreu 22 gols, terminando com um saldo de 20 negativos. O Rangers agora tem a pior campanha do vídeo até então. Vamos ver se os próximos 2 times conseguem ser ainda piores. Bom, agora chegamos na temporada 2023-24, onde o maior favorito, Manchester City, caiu no grupo com Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha é o maior time da Sérvia, eram os atuais campeões da Copa da Sérvia e da Liga Nacional. Mas a Champions é outro nível, então no primeiro jogo perderam por 3-1. Depois conseguiram arrancar o empate contra o Young Boys, o Estrela Vermelha ainda podia fazer algo ali. Mas contra o Leipzig, perderam as 2 partidas, depois perderam para o Young Boys e por fim foram derrotados pelo City de novo. Com 5 derrotas e um empate, o Estrela Vermelha marcou 7 gols, mas sofreu 15. Foi ruim, mas não tanto quanto os outros que a gente viu até agora. Mas aquela foi a última vez que a gente teve uma fase de grupos. A temporada 2024-25 trouxe a fase de liga, onde cada clube disputa 8 jogos contra vários times diferentes. Um formato que podia fazer times pequenos surpreender, mas esse não foi o caso do Young Boys. Na primeira rodada, o Young Boys da Suíça enfrentou o Aston Villa, mas começaram com o pé esquerdo, perdendo por 3-0. Só que o pior ainda estava por vir. No jogo seguinte contra o Barcelona foi 5-0, 2 derrotas gigantes logo de cara. Depois enfrentaram a Inter de Milão, onde até conseguiram lutar bastante, segurando um empate. Até que... Vem pro ataque de Marco, levantou na área! Jogou! Gol! Mais uma derrota. A moral do time foi pro fundo do poço. Então a sequência de derrotas continuou. Perderam pro Shakhtar Donetsk, foram derrotados por 6-1 para Atalanta, depois 5-1 pelo Stuttgart, perderam pro Celtic e no último jogo enfrentaram o Estrela Vermelha. Mas mesmo contra o pior time da temporada anterior, perderam em casa. Em 8 partidas, o Young Boys perdeu todas, marcou só 3 gols e sofreu 24, ficando com um saldo ainda pior que o do Rangers, de 21 negativos. Só que assim, o Young Boys jogou 8 partidas e o Rangers jogou 6. Então fazendo uma média de saldo de gols por jogo, foi o Rangers que terminou com a pior campanha dos últimos 10 anos. Mas o Young Boys vem logo atrás. E aí, o que tu achou desse vídeo? E se curtiu, acho que vai gostar desse vídeo aqui também. Então beleza? Valeu e tchau!